Vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus lá em Apocalipse. Vamos ver. Glória a Deus. Lá em Apocalipse 4, o título é A Visão da Majestade de Deus. Glória a Deus. A visão da majestade de Deus. Então, o que nós iremos ver quando nós chegarmos diante do trono de Deus? O que está lá diante do trono de Deus? Aleluia. Então, a visão, eu vou ler todo esse capítulo 4, eu vou ler na minha versão, Aleluia, a igreja Jesus. acompanha aí, amém? Amém. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me, sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Glória a Deus. Aquele, pois, que estava assentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Aleluia. Do trono emanava relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de homem. O quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar. Dia e noite proclamam sem cessar. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes clamam glória, honra e graças, aquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre. Aleluia. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e o adoram. Aleluia. Aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Irmãos, que visão poderosa! Essa visão é uma visão extraordinária. João se deparou com esta visão, uma porta aberta, e foi chamado a estar na sala do trono de Deus. E logo mais o Senhor estará chamando o meu nome e o seu nome. E nós estaremos diante do trono de Deus e teremos esta visão. E essa visão que nós teremos nós vamos ver um trono. E vamos ver alguém sentado no trono. Aleluia. Nós vamos ver ao redor do trono 24 anciãos, que aqui anciãos são pessoas experientes. São pessoas que estão vestindo roupas brancas. Pessoas que exalam santidade. E esses anciãos falam a palavra que eles têm coroas em suas cabeças. E essas coroas em suas cabeças, elas representam poder. Ela representa legitimidade. Ela representa soberania. Ela representa nobreza. Ela representa símbolo de autoridade. E tudo isso que essa coroa representa é jogado no chão. É jogado as coroas diante do trono de Deus, quando eles se prostram e o adoram. Aleluia, Jesus. Pessoas experientes, maduras, diante do trono de Deus, ornando sua coroa, que representa nobreza, que representa um símbolo de autoridade. E tudo isso, quando eles se prostram diante de Deus, isso cai por terra. Porque nada é maior que o Senhor. Aleluia. E eles começam a enxergar isso. Todas as suas vitórias,
todas as suas conquistas só foram possíveis por Ele. Porque Ele é digno de todo poder, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de tudo. Glória a Deus. Igreja, quando os anciãos estão ostentando toda essa soberania, todas as suas conquistas, com todas as suas experiências, com as vestes lavadas, diante do trono de Deus, eles reconhecem que nada daquilo era possível, que eles não estariam ali se não fosse por Ele. Aleluia. Glória, pois, Glória a Ele. Glória a Deus. Ao redor do trono também nós veremos e vemos, a Bíblia fala, 4 seres viventes, com rosto de homem, rosto de novilho, rosto de leão, rosto de águia. Irmãos, toda a criação está representada nesses rostos desses seres viventes. Aleluia. O homem, o rosto de novilho, como dos que servem, os animais que servem, o leão como os selvagens, a águia, os animais que estão nos céus, todos representados, toda a criação diante de Deus, adorando em todo tempo ao que está assentado no trono. Aleluia. Em Salmos nós lemos, a partir, se não me engano, 150, fala que tudo que tem fôlego louve ao Senhor, toda criatura, o que está no céu, o que está na terra, o que está embaixo da terra, tudo louve, tudo que tem fôlego, tudo que foi criado, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se você não louva ao Senhor, eu sinto muito te falar, você já morreu. Porque aquele que tem fôlego, louva Aleluia, Jesus. a Deus. Glória. Diante do trono tem também 7 lâmpadas de fogo. O trono é movimento. A sala do trono é viva. Glória a A Deus. sala do trono enala fogo. De 7 lâmpadas que representam os 7 Espíritos de Deus. E o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento e temor. Igreja, quão importante é o espírito de temor. Aleluia. É você temer a Deus, é você reconhecer o Senhor como Deus, é você ter um temor do que aquele que há, aquele que é, aquele que há de vir, o princípio, Glória a o Deus. alfa, o ômega, ele virá. E ele concluirá tudo o que está aqui escrito, de Aleluia. Gênesis e Apocalipse. Ele vai cumprir. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem derramado na minha vida e na sua vida o Espírito dele. Glória a Deus. O Senhor tem derramado conhecimento a quem quer. Basta chegar e pedir. Sabedoria o Senhor derrama. Aleluia. Entendimento o Senhor derrama. Senhor, eu preciso do Espírito, eu preciso de conhecimento, eu preciso do teu conselho divino. O Senhor derrama. O Senhor usa os seus servos, os seus profetas, para que com o conhecimento ele venha te aconselhar perante Deus em que caminho tu tomar. Glória a Deus. O Espírito de Deus é vivo em nossas vidas. Ele arde como fogo, ele ilumina, ele tem que ser luz, ele tem que ser uma tocha acesa sobre mim e você. Aleluia. E chegará um dia, meus irmãos, que nós vamos se deparar com tudo isso. Com o rio saindo do trono, cristalino, límpido. Nós vamos se deparar diante dele com esse mar de vidro, translúcido como cristal. Nós vamos se deparar com tudo isso. E é num piscar de olhos. Eita glória. É um abrir e um fechar. E eu queria trazer para nós uma meditação. Que se o Senhor me levasse hoje, se o Senhor te levasse hoje, de onde o Senhor te tiraria? Olha aí. Como você se apresentaria a Ele? E o Senhor, ao capítulo que antecede, o capítulo 4, que nós acabamos de falar, que nós acabamos de ler, ele fala sobre cartas às igrejas. Nós somos a igreja de Cristo. Glória a Deus. Nós somos a noiva do Senhor. Aleluia. Nós somos a noiva que será resgatada por Ele. E quando em Apocalipse 3 ele começa a falar sobre essa carta às igrejas, ele fala a uma noiva, a uma igreja que naquele momento, que naquela situação está passando por algo na vida deles. Então eu queria trazer para nós aqui uma meditação. De onde o Senhor nos tiraria? De onde o Senhor nos resgataria se fosse hoje? Talvez você esteja em Éfeso. Será se você está pousado em Éfeso? Será se teu tempo você tem caminhado como a igreja de Éfeso fez, como a carta relata? Trabalhou arduamente a vida inteira perseverou. Não suportou
Você trabalha, você é ativa arduamente. Você, a vida inteira, tem trabalhado na presença de Deus. Quando tem pessoas más, denuncia. Quando tem falsos profetas, denuncia. Mas tu tem ido de igreja em igreja, provando se realmente essas igrejas falam a verdade. Provando, experimentando um pouquinho de cada, para ver se falam tudo perante a palavra de Deus. Às vezes você até auto se declara João Batista. Não, eu vou lá provar, vou falar, raça de víbora, tá falando errado, vou falar, vou expor. E muitas vezes você faz isso dentro do seu interior por causa do nome do Senhor. Porque dentro de você, você fala, não, eu sirvo. Eu não tenho nem encontrado uma igreja que seja tão fiel ao cumprimento da palavra quanto aquele que o Senhor tem me dado entendimento. Olha. E aí, por causa do nome do Senhor, você tem sofrido às vezes muita coisa, suportado muita coisa, sem deixar desfalecer. Mas o Senhor diz aqui, mas contra ti eu tenho uma coisa. Tu deixaste o primeiro amor. Para que tu tem feito tudo isso? Qual o sentido? Qual o propósito? Para que tu tens feito, visitado, provado, que tem feito todas essas obras? Para quê? No intuito de quê? Seu coração deixou de se acelerar quando sente minha presença. Seu coração deixou de sorrir quando ouve a minha voz. Você não se emociona mais quando está comigo. Minhas palavras deixam de ter importância. Sabe uma coisa que quando a gente começa a namorar, quando a gente se apaixona, você passa horas ouvindo a pessoa que você ama falar. Horas ouvindo. Você ouve, você quer estar perto, você quer estar junto, você quer estar abraçando, você quer estar junto da pessoa o todo tempo. Você quer ouvir o que a pessoa tem para falar, aquilo tudo que ela fala é a coisa mais importante que você tem na vida. A pessoa ela vai falar por horas e você vai ouvir por horas. Quando a gente deixa o primeiro amor do Senhor, tudo que o Senhor fala deixa de ter importância na sua vida, porque você ocupa com outras coisas. O Senhor fala, o Senhor vem até você, o Senhor bate na porta, mas você está ocupado demais, tentando fazer algo que você considera muito mais importante, que são obras, ministério. Começa a tomar o lugar do Senhor no seu coração. E o Senhor fala, para quê? Por quê? Se eu estou querendo que você tenha comigo um relacionamento, que a gente tenha um contato, que a gente tenha um convívio, que a gente tenha novamente sentimentos um pelo outro. Quando a palavra fala na Sunamita, Cantares de Salomão, com a Sulamita, que o Senhor começa a falar, ele fala assim, vem a mim, minha amada, amada minha, que ela está com ele. Quando ela está com o noivo, ela pega o cheiro dele, ela representa o Senhor. Você representa aquilo que você ama, você representa aquilo que você adora, você representa aquilo que você passa muito tempo vendo e assistindo. Glória a Deus. Você tem feito tudo isso para quê, diz o Senhor? Aleluia. Cadê o primeiro amor? A igreja ela fazia muita coisa. Daqui o Senhor resgatou uma pessoa que vai chegar diante do trono e vai falar assim, Senhor, eu tenho obras, eu tenho feito, eu tenho desmascarado, eu tenho visitado igrejas, eu tenho feito tanta coisa. O Senhor está dizendo, para quê? Qual o propósito? Cadê o teu primeiro amor? Quem sabe o Senhor te tire de Esmina, será? Se o Senhor te tire de Esmina, sei que está aflito, diz o Senhor. Sei da tua pobreza, sei da tua dificuldade financeira. Aqui o Senhor deixa muito claro, eu sei que financeiramente tu está passando por problema. Eu sei que financeiramente tu está com dificuldade. Contudo, tu és rico. Tu és rico de quê? Daquilo que o dinheiro não compra. Contudo, tu és rico. Sua riqueza não está pautada naquilo que o dinheiro compra. Aqui eu sei que você está aflito, teu coração está quebrado, seu coração está passando por tribulações financeiras, mas o Senhor está dizendo, mas contudo, tu és rico.
Eu sei que tu tens sofrido dentro da tua casa. Porque o teu companheiro que deveria caminhar junto contigo é aquele que barra o teu avanço. É aquele que barra aquilo que você está fazendo. E eu tenho por mim que nessa aqui, isso eu tenho por mim, analisando que ainda é ligado no sofrimento dele. Porque se o sofrimento dele, desta igreja, está ligado a financeiro, quem está com ele não contribui para ele, mas contra ele. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Você está em esmina com alguém que não trabalha com você, mas o Senhor está dizendo, eu estou vendo a tua aflição. Eu estou contigo. Sua companheira, ó, eu sei que também, eu sei das blasfêmias que tu tens sofrido. Pessoas que eram para ser seu companheiro, sua companheira, mas não é. Tem te trazido aflição, angústia e dor. Não temas o que está para acontecer. Aí você lê aqui, o Senhor está dizendo, eu vou salvar, eu vou te tirar. Não, o Senhor está dizendo, vem algo mais. Não temas o que está para acontecer. Não temas, a fornalha, igreja, pode ser aquecida 7 vezes mais. Aleluia, Jesus. O Senhor está dizendo aqui, ó, não temas porque pode vir mais provas. Não temas porque essa fornalha ainda pode ser aquecida. Contudo, se tu és sarça, tu não será consumida. Aleluia. Aleluia. Contudo, sarça tem propósito. Contudo, sarça perante Deus pode parecer frágil. Pode aparentar uma tamanha fragilidade. O fogo começa a consumir, mas ela tem propósito, ela não se queima. E fogo com fogo aumenta a labareda. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Pode vir mais, mas se tu é chama, se tu é labareda, tu vai consumir tudo isso aqui perante o fogo de Deus. Tu vai passar por isso aí, sem nem queimar um fio de cabelo seu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Você aparenta fragilidade. Quem está te vendo fala assim, vai quebrar a qualquer momento. Mas Deus está falando assim, tu és forte. Glória a Deus. Você aparenta que a qualquer momento tu vai quebrar. Sabe assim, está envergando. Satanás está olhando assim, agora quebra, agora cai. O moído é grande. Mas Deus está dizendo, contudo, permaneça de pé. Contudo, fique de pé. Contudo, permaneça, porque prova não mata, prova fortalece. Aleluia. Você está sendo fortalecido. Quem põe, igreja, a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. O Senhor fala a palavra. Se você se quebra, você está olhando para trás. Se você se quebra, você está retornando ao velho homem. Se você se quebra, você está retornando àquilo que tu eras. E o Senhor está dizendo, se tu olhar para trás, se tu olhar desejoso, saudoso, assim como a mulher de Ló para trás, tu morre. E nós estamos aqui no momento de decisão. Olha para a sarcinha que está do seu lado. Aleluia, Jesus. Vê se está queimadinha. Vê se está chamuscada aí. Ela está queimando. O fogo está consumindo. Você não está sozinho, igreja. Tem 7.000 que ainda não dobraram os joelhos. Glória a Deus. Tem 7.000 corajosos que ainda estão de pé. O fogo ele arde, o fogo ele queima. Mas para crente que tem propósito, só aumenta a labareda. Só vai fazer aumentar a labareda, porque fogo não queima fogo, fogo não mata fogo, fogo aumenta o fogo e fogo refina o ouro. O Senhor te tirou do lixo, o Senhor te tirou da podridão, o Senhor tem refinado a sua vida, o Senhor tem limpado a sua vida, tem doído, tem sido difícil para você. O Senhor está dizendo, eu sei, eu vejo, contudo, permaneça. Glória a Deus. Porque se você olhar para trás, você vai se transformar numa estátua de sal e vai morrer. É a palavra, igreja, está aqui. Aleluia. Leia lá. Se você olhar para trás, você vai morrer. Então deixa o fogo queimar. Fala para a sarça que está do seu lado, deixa o fogo queimar. Ele está tirando a impureza. Fala para ele. Está tirando a impureza, igreja. Deixa queimar, Senhor. Deixa queimar. Aleluia. Você não é madeira, amém? Você é sarça. Madeira quando queima vira cinza. Você é sarça.
meditando aqui, porque Pérgamo é uma igreja que vive no inferno. Ela vive num lugar onde está levantado o trono de Satanás. E é a igreja. Sabe, não é um não crente. É a igreja que está no inferno. E se está lá, é porque foi até lá. Se transformou lá. Está lá, estabeleceu uma moradia lá. E aí ela vive no inferno, onde está levantado o trono de Satanás. E fala assim, ó, que apesar de crer em Deus, e aí Deus fala assim, olha, apesar de você estar vivendo esse inferno lá, apesar de crer em mim, não renunciando sua fé, e dia após dia você está vendo pessoas leais a mim sendo mortas, você tem permanecido crendo. Porém, você tem feito alianças com ele. Sabe o que o Senhor está me dizendo aqui? Pessoas que vivem no inferno, permanecem lá, dia após dia vê os amantes de Satanás matando a igreja dele, falando mal da igreja dele, derrubando os profetas de Deus. E a igreja de Pérgamo, além de permanecer, ainda faz aliança com eles. Olha o mistério. Permanece lá e fica. Só que o que é interessante aqui, ele fica aqui fazendo aliança. Os mesmos que matam os profetas de Deus, os que sacrificam ídolos, os que se prostituem, aqueles que são perversos, que tramam contra os filhos de Israel. Não é apenas, igreja, pessoas que você tem proximidade, são pessoas que você faz aliança. Não é uma proximidade que você mantém, como no trabalho, que graças a Deus, né, o Senhor tem nos guardado, nos livrado, mas às vezes você não escolhe o local onde você vai trabalhar, por exemplo. Você escolhe sua família. Você escolhe pessoas que você faz aliança. Mas muitas vezes, conforme a hierarquia de onde você trabalha, acima de você tem pessoas que são idólatras. Mas essa igreja aqui de Pérgamo, o que o Senhor está dizendo é que não é essas pessoas que eu estou dizendo, que não tem por onde escolher ou não escolhe. São pessoas que se aliançam a elas. Faz pacto com elas. Se casam, formam família, formam filhos, namoram. São pessoas que querem ficar ao lado desses que idolatram Satanás, mas vivem no inferno. Mas com os lábios professa que ama a Deus, mas se aliança com outros. Não condiz. Sabe, não condiz. Porque você se torna parte daquilo que você aliança. Você se torna parte e sendo contaminado com suas práticas. Você se apresentará diante de Deus como, minha querida, meu querido? Como é que diante de Deus? Vai lá agora, pensa aqui, fecha teus olhos. Como é que neste momento, nessa agora. A gente não sabe o dia de amanhã, mas Heber sabe, é segundo. O Heber sempre sabe. Sempre ele fala isso. Mas, para o bom andamento do argumento, nós não sabemos o dia de amanhã. Verdade. Mas se ao abrir e fechar de olhos, você se encontra perante o trono do Senhor. Você vai explicar como isso a ele? Ai, Senhor, o Senhor sabe do meu coração. Ai, não tem umas frases assim? Ai, mas não, Deus sabe que é do meu coração. Não, é decisão. A gente está falando de escolha. Igreja, eu estou falando claro. Porque o Senhor está voltando. E Jesus, ele precisa entrar no seu coração. Você precisa se arrepender dessas práticas pecaminosas. Você precisa cortar alianças com quem não serve a Deus, que traz o inferno na sua vida. Você precisa mudar esse seu pensamento. Você precisa quebrar, virar as costas, derrubar ídolos. É decisão. Não é o Senhor saber do meu coração. Você tem que decidir escolher viver com aquele que é digno. Você tem que decidir se aliançar com pessoas que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário. Essa sua falácia de dizer Deus sabe do meu coração pode tentar enganar a mim, a pastora, seja lá quem for, mas não engana a Deus, aquele que sonda, aquele que esquadrinha os corações. Há tempo de arrependimento para a minha vida e para a sua vida. E o Senhor fala, se arrependa que eu te alimento. Se arrependa que eu te darei do meu maná. É engraçado que o povo de Israel no Egito reclamava do maná. Falava assim, é insosso. Eu quero algo mais picante. Essa palavra é insossa. Isso aqui, para mim, eu não me animo muito com esse. Sabe as pessoas que são viciadas em drogas? Elas acham que a vida
vida ela é insossa demais. Elas precisam colocar um pouco mais de emoção. Aí elas começam a fugir da sua realidade. Bíblia, o Senhor está falando, se arrependa que eu te alimento do meu maná. Aleluia. Se arrependa que eu te dou do meu maná para comer. É insosso, mas é o que te sustenta. É insosso, mas é o que te põe de pé. É insosso, mas é o que te cura. É insosso, mas é o que te liberta. É insosso, mas é aquilo que vai te levar para o céu. Aceite a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te darei do meu alimento. Fala assim, te darei uma pedra branca, que estará grafado o nome, e um nome no qual só você e aquele que te deu conhece. Quer ser teu nome conhecido na terra? Trabalhe para que tenha o seu nome conhecido na sala do trono. Quer ter o teu nome conhecido aqui na terra? Trabalhe para que quando você receber um nome com a pedra branca, você se apresentar diante de Deus com essa pedra branca, com autoridade, com direito, de legalidade de estar lá, conhecido no céu. Isso é o verdadeiro alimento, isso é a verdadeira recompensa. E fala mais, a não ser que aquele que recebe, essa palavra fala, Pedrinha, a maior alegria, igreja, é ter o nosso nome conhecido no céu, escrito no livro da vida. Pode parecer para você insosso, mas não é. Hoje você fala assim, meu Deus, é só isso reconhecer? É simples, é só vir aqui na frente, deixar para trás toda a idolatria, deixar para trás todos os ídolos, deixar para trás tudo que te contamina. Só vir aqui e falar, eu aceito, Senhor, o teu nome, eu reconheço que sou fraco, eu reconheço-se como Senhor, eu como pecador, eu reconheço que preciso de ti, porque eu quero estar diante do teu trono, Senhor, com minhas vestes limpas, com minhas vestes brancas. Eu quero, Senhor, que quando eu me apresentar diante de ti, o teu cajado seja estendido para mim com misericórdia. Aleluia. É a nossa maior alegria. É ter o nome conhecido no céu. Glória a Deus. Aleluia. E logo mais o Senhor está chamando. Logo mais o Senhor está trazendo. Ou Ele te tirará de Tiatira. Conheço tua obra, teu amor, tua fé, teu ministério, tua perseverança. Sei que tu serve muito mais agora do que no princípio. Eu sei que você trabalha muito mais agora do que quando você começou. Eu sei que você faz. No entanto, fala a palavra, eu tenho contra ti que toleras, Jezabel, toleras. Se diz profetiza, porém com seus ensinos induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Tolerar a igreja é consentir, permitir, usar da sua autoridade, fazendo com que fique fraco e permita que ela, que é Jezabel, que é esse principado, estabeleça seu domínio. Tanto em Tiatira quanto agora, igreja, ela busca um lugar de atuação. Então, como antigamente, como agora, ela vem buscada, ela vem tentada atuar no meio daqueles que são abençoados de Deus. Quando o abençoado de Deus se levanta para fazer a obra de Deus de forma genuína, de forma pura, de forma íntegra, sobre a autoridade do Espírito Santo, como foi com Elias, João Batista, como foi com Jesus e todos os outros profetas, Jezabel, ela se levanta com intimidação, com ameaça, com tudo para poder barrar o avanço da obra do povo de Deus. Jezabel é um sistema de governo, ela opera quando a gente tolera ela. Ela opera, igreja, quando ela é tolerada. Jezabel não é uma mulher, não é uma influência feminina ou masculina. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. Não atua, só atua em mulheres, não. Jezabel age tanto no feminino quanto no masculino. E ela vai diretamente no ministério daqueles que se levantam para fazer a obra. Quando você se levanta, ela vem para tentar barrar o seu relacionamento com Deus. No versículo 26 diz aqui, ó, ao que vencer e permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu lhe darei o quê? Autoridade. A autoridade, igreja, você conquista. A autoridade você desenvolve. A autoridade é um direito de exercer um poder. A autoridade não é porque eu quero fazer, aí eu faço. Senão você
você seria autoritário. Não é. A autoridade é um direito de exercer um poder. E esse poder só me é dado o direito se ele for vivido. Se eu vivo, ele é me dado o direito. Então, para ser vivido, ele precisa ser o quê? Experimentado. Então, se a autoridade ele é um direito que me é dado, e para que ele seja me dado, eu preciso conquistar, viver esse direito, experimentar sobre a minha vida. Para que eu tenha autoridade, eu preciso passar por ela, exercer sobre mim, para que eu tenha autoridade de falar sobre aquilo. Jesus não se eximiu de conquistar essa autoridade, mesmo sendo filho, ele foi provado. Então ele foi provado para ver que ele era merecedor. No deserto Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites. Saiu dali com poder, com autoridade. Quando Jesus pregava, igreja, que o pessoal ia ouvir o que Jesus tinha para dizer, se alguém perguntasse assim, como é que é a pregação dele? Ele fala sobre o quê? O que ele está falando? Jesus não falava diferente dos livros que nós temos aqui. Jesus não lia algo diferente do que o sumo sacerdote lia, do que os fariseus liam. Jesus lia os mesmos escritos. Só que quando ele lia, o povo falava, não, mas dele saía como quem tem autoridade. Aleluia. É diferente, porque quando ele fala, quando ele pregava, quando ele ia falar, aquilo ardia nas pessoas. Era uma autoridade. Jesus tinha autoridade. E não é porque era filho de Deus, não veio autoridade por ele, por nepotismo, por direito, porque ser filho, não. Porque a Bíblia fala que ele negou a si mesmo. A Bíblia fala que ele negou, ele pagou o preço na cruz para ter o direito. Ele se esvaziou de si mesmo. Se ele tinha algum direito, ele se esvaziou. E ele veio à terra como homem. E ele sofreu a morte, morte de cruz. E quando ele passou e foi provado, ele teve nos céus e na terra toda a autoridade. Aleluia. Então eu aprendo que para ter autoridade sobre algo, eu preciso viver isso. Eu preciso experimentar. E eu preciso exercer na minha vida. Então se eu estou passando por algo, se eu quero ser vitorioso em algo, para depois eu falar sobre algo, eu tenho autoridade para isso. Eu preciso viver, eu preciso experimentar, eu preciso fazer isso na minha vida. Senão, fica só palavras vãs. Agora, diante do Senhor, quando a gente se apresentar diante de Deus, o Senhor vai querer filhos dele sem autoridade. Se você está vivendo na sua vida o que você está vivendo, você está passando por afrontas que você está passando. A Bíblia está falando, não tolere Jezabel, mas lute. E quando você luta, quando você guerreia, você ganha a autoridade para que você possa continuar ministrando na palavra do Senhor. Aleluia. Para que você consiga ainda falar do Senhor, para que você permaneça falando do Senhor. Então não tolere, lute. Será se o Senhor vai te tirar de Sardes? Tem fama de estar vivo. Fama. Mas de fato está morto. Aparência. Fala, às vezes até rodopia. Mas na verdade está morto. Verdade. Tem a fama, vive de aparência. Tenta enganar quê? Para esses a Bíblia fala, eu virei como um ladrão. É engraçado que o Senhor não fala para outra pessoa, só para esse. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Para você eu venho como um ladrão, sabe por quê? Você não tem relacionamento comigo, você não tem contato, você não espera. Porque para os meus eu falo. Para os meus eu revelo. Pode não saber o dia e a hora, mas você sabe que é o tempo. E todos aqueles que estão conectados com o Senhor sabem que o dia está chegando, a hora está chegando, porque a Escritura está se cumprindo. Não há mais tempo, igreja. Não há mais tempo da gente ficar fingindo. O tempo hoje é arrependimento. Para que a gente venha se posicionar diante do trono de Deus, que está para acontecer em qualquer momento. Ou o Senhor vai te tirar de Laodiceia. Todos nós já passamos por uma época assim, todos já passamos por uma época. A gente não precisa de nada, somos ricos, uma fase terrível de orgulho, de presunção. A gente passa, não dependo de nada, não dependo de ninguém. Eu tenho tudo, tenho conhecimento demais, eu sou crente demais, sou perfeito demais. Eu sou perfeito demais para se assentar e congregar. Teve uma época da minha vida, eu falo isso com toda humildade de coração, porque eu sou vaso
momento que o Senhor me colocou, Ele me quebra. E Ele me faz de novo. E isso é uma dádiva, uma bênção. Ser quebrado nas mãos do oleiro. Porque o Senhor pode te refazer, te moldar, para poder te encher novamente. E teve uma época que eu falava assim, não vou congregar. Falar, não, ouvir, imagina. Porque a gente tem que se submeter. Quando a gente congrega, a gente se submete à liderança. E muitas vezes você não concorda 100% com todas as lideranças. Aliás, você concorda 100% com quem? Nós não concordamos 100% com tudo. Porém, contudo, entretanto, nós temos que entender que vem de Deus um conhecimento maior. E a gente se submete. Demorei para poder, porque não conseguia ficar. Tem gente que pula de banco em banco de igreja, procurando igreja em igreja, mas não se senta, não ouve, não deixa ser quebrado pelas mãos do oleiro, não se faz vaso novamente, não deixa o Senhor quebrar e moldar nas mãos do Senhor. Aleluia. Se deixa ser moldado, se deixa ser quebrado, se deixa nas mãos do oleiro ser refeito, porque essa é a nossa oportunidade. Não deixe a chama se apagar, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Se a gente deixa a chama se apagar, o Senhor vem e o Senhor não vai te achar. Aleluia. Ou você está na Filadélfia, igreja, conhece as tuas obras, diante de ti coloca uma porta aberta, que ninguém consegue fechar, tem pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando os teus perseguidores, farei que se arrependam diante de ti e saibam quanto eu te amo por ser humilde, porque destes ouvidos a minha exortação. Eu te livrarei das tribulações. Já pensou a gente chegar diante do trono e ouvir essas palavras? Eu conheço, você é humilde, eu vou te colocar de pé, você é humilde, você ouviu, você se arrependeu, eu vou te livrar das tribulações, receber do Senhor o cetro de arrependimento. Esté se colocou na presença do rei, com tudo que ela tinha, ela foi. Ela se arrependeu, ela orou, ela jejuou e ela tinha um pedido para fazer ao rei. Então ela foi com as vestes reais, mas vestidas de humildade. Chegou perante o rei Assuero, chegou não sendo chamada, mas quem tem contato, quem tem intimidade, quem tem intimidade com o Pai, tem a autoridade para se achegar até Ele. O Senhor, o rei, ele recebeu Esther. E quando ele recebeu, ele reconheceu que Esther queria algo. O pastor ministrou isso agora. E ele falou assim, o que eu vejo você, eu reconheço você, eu assisto você, eu estou vendo você, o que você quer que eu te faça? Qual o pedido que você tem para me fazer? Porque quem tem relacionamento com Deus tem intimidade. Quem tem relacionamento com Deus tem intimidade com Ele para pedir para Ele, para falar com Ele, para orar para Ele. Igreja, de verdade, eu queria trazer uma palavra muito mais, talvez, quebrantável para você. Mas foi isso que o Senhor, Ele falou comigo. A espada é uma espada de 2 gumes, ela corta para mim e para você. Eu recebo, eu moo isso dentro de mim. Eu faço dessas palavras, eu tento viver essa palavra. Falar, pregar aqui, ela não é simplesmente trazer algo que a gente não vive, porque senão nós não teríamos autoridade para isso. E a gente sem autoridade, a gente é colocado para fora da presença de Deus. Então fala para essa sarcinha aí, tá doendo? Tá queimando? Deus está te dando autoridade. Aleluia. O Senhor, Ele está te dando autoridade. Igreja, como é bom nós pararmos e ouvirmos o Senhor. E reconhecer que nós precisamos dEle. Eu preciso do Senhor. Você precisa do Senhor. Nós todos precisamos dEle para que a gente possa se achegar diante do trono dEle. Reconhecendo com a sua soberania, reconhecendo a sua grandeza e recebendo dele aquilo que ele tem para nós. O Senhor tem algo bom para a sua vida. Sua vida não é só isso que você está vivendo, não. O Senhor já enviou o melhor dele, que foi o Filho dele, deixou para nós aqui o Espírito Santo de Deus, com todos os seus dons. O Espírito Santo quer habitar em você. Ele quer fazer morada na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo, ele quer transformar e restaurar a sua vida. Mas se você hoje fosse resgatado por Deus, fosse retirado daqui, de onde você está, onde você estaria, de onde o Senhor te retiraria, então você vai pensar e falar assim,
agora. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Ti. Eu preciso ser curado. Porque eu preciso reconhecer, porque se o Senhor me tira de onde eu estou posicionada agora, eu vou para a morte. E o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, vida. Ele tem vida e vida em abundância. O Senhor tem bênçãos sobre medidas para nós. E nós precisamos dele. Nós vamos cantar esse louvor, preciso de Ti. Glória a Jesus. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos? Você pode meditar nessa palavra e falar: Senhor, quão duro foi ouvir essas palavras, Senhor. Mas, Senhor, está todo mundo do mesmo jeito. Está todo mundo em alguma posição. Todos nós precisamos de Ti. Todos. Não tem um aqui que precise menos, que precise mais. Todos nós precisamos. Glória a Deus. Estamos todos nós, Senhor, aqui porque acreditamos em Ti, porque esperamos de Ti, porque nós cremos que Tu és o Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor, Tua palavra aqui foi ministrada, Senhor. Que ela não retorne vazia, Pai. Senhor, a hora é chegada, Senhor. Em qualquer momento Tu vem nos resgatar e que o Senhor nos ache de pé. Que o Senhor nos ache, Senhor, com as vestes lavadas no Cordeiro. Que o Senhor nos encontre, Senhor, adorando, fazendo Tua obra com alegria, com temor. Que o Senhor nos encontre, Senhor, aqui, Pai, fazendo, Senhor, as Tuas obras, Pai, com alegria e esperando, Senhor, sermos resgatados por Ti. Senhor, traz perdão, Senhor. Traz reconhecimento nesta hora. Pai, que os Teus filhos, eles tenham, Senhor, neste momento um olhar, Senhor. Um olhar, Pai, com um olhar espiritual para que eles venham se enxergar, Senhor, onde a gente está, onde a gente caiu. Para que se possa, Senhor, se arrepender e se colocar de pé. Mostra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse louvor fala: preciso de Ti. Aleluia. Talvez existem pessoas aqui que precisam de uma bênção financeira. Talvez existem pessoas aqui que precisam de uma cura, de uma libertação, de uma exaltação. Que o Senhor arranque uma ferida da alma. Que o Senhor faça uma grande visitação. Talvez tenha alguém aqui pedindo uma casa para o Senhor, pedindo um carro, pedindo um bem qualquer, para que possa desfrutar com a sua família. Jesus, Ele deixou claro: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Esse louvor não seja só uma música qualquer, que você possa declarar para Ele: Senhor, independente dessas minhas necessidades, eu preciso em primeiro lugar de Ti. Independente do que eu estou precisando muito da Tua parte, eu preciso primeiro do Teu amor, eu preciso primeiro da Tua presença, eu preciso primeiro, aleluia, de tudo que o Senhor representa para mim. E como a gente mostra para Deus que nós precisamos dele? Pelas nossas atitudes perante o Senhor, pela busca intensa, pela presença na casa do Pai, pela sede do Senhor, pelo prazer de louvá-lo, pelo prazer de ouvir a palavra dele, se encher de fé para que as outras coisas possam acontecer. Amém? Então, se nós estivermos louvando esse louvor e você sentindo o Senhor de vir aqui na frente, pode vir para você. Senhor, eu quero, com essa minha ida para frente, eu quero mostrar que o Senhor é a minha prioridade. Eu quero mostrar que a partir de hoje eu quero que essas coisas que são necessárias para mim fiquem em segundo lugar, antes do Senhor. O Senhor é o meu primeiro. O Senhor é o meu pastor. E nada me fará falta. E não terei falta de mais nada. Amém? Enquanto nós louvamos, se você quiser, pode vir aqui na frente. A gente ora pelo grupo. Não estou convidando você para aceitar Jesus. Estou convidando você para se aproximar dele. Amém. Preciso de Ti. Aleluia. Preciso do Teu
mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Diga pra ele bem alto. Preciso de ti. Preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso tanto de ti, Senhor. Preciso de ti. Diga lá pra ele que você precisa. Preciso de ti. Preciso de ti. Oh, preciso de ti.